Nós vamos refletir acerca dos obstáculos em nossas vidas, as dificuldades que estão presentes e muitas vezes nós não compreendemos adequadamente o porquê de certos acontecimentos em nossas vidas. Mas podemos afirmar que os desafios, os obstáculos, as dificuldades são partes integrantes da nossa trajetória evolutiva. Inclusive, não apenas em relação aos seres humanos, mas alcançando a todos os seres vivos da esfera terrena, plantas, animais e tudo mais, passam por provações, por dificuldades, por momentos em que os obstáculos se apresentam, seja na nossa família, seja no local de trabalho, no centro espírita ou num templo religioso, né? Também não está, nem os outros segmentos religiosos também não estão imunes às dificuldades de relacionamento, aos problemas, aos obstáculos, de forma que vale a pena nós pensarmos um pouquinho. O espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele coloca assim: hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Então, o Espírito Meimei, nesse trecho da mensagem, ele nos traz justamente esse sentido, né, de que tudo passa. Tudo passa. Então, neste momento, ele diz, é possível que a dificuldade, o sofrimento esteja te alcançando. Mas não se esqueça de que amanhã será um novo dia. Então, a cada dia que nasce, a cada dia que se apresenta, há essa renovação da esperança, de que algo vai ser diferente, que algo vai mudar. Então, os obstáculos na nossa vida, ele tem esse sentido possivelmente de corrigir rotas, de harmonizar desavenças e esforço para a superação dessas dificuldades, desses obstáculos. É possível também que os obstáculos se apresentem na nossa vida como um programa reencarnatório. Então, algumas metas, algumas situações que não são atingidas, é porque na programação espiritual já estava previsto aquela situação de dificuldade por uma construção ou por uma situação que nós estamos agora reajustando. Por exemplo, uma mãe, uma mulher que não consegue engravidar, por mais vontade, por mais esforços que ela tenha. É possível, né? Não estou falando que é, mas é possível que no planejamento reencarnatório, por situações pretéritas, aquela mãe se apresenta agora na esfera física com a impossibilidade de ser mãe natural. Nada impedindo, claro, de que ela possa utilizar de outros mecanismos para exercer a sua maternidade. Então, os obstáculos, eles têm diversas situações, mas a maioria das vezes
a maioria, a grande maioria das vezes, são empecilhos que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa negligência, imprudência. Às vezes fazemos negócios destrambelhados e depois sofremos consequências por falta, às vezes, de cuidado, por falta de um melhor aproveitamento, um pensamento de que conta a realização daquele negócio. E no livro Rumo Certo, o Espírito Emmanuel traz uma mensagem que ele chamou de obstáculos. Especificamente, ele faz uma abordagem direcionada para o centro espírita. Ele diz assim: na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Aqueles que procedem das circunstâncias, como sejam, ou seja, então, no primeiro momento, o Espírito Emmanuel está nos dizendo que no trabalho, no centro espírita, nós encontramos obstáculos de todos os gêneros. Então, quando a gente começa na doutrina espírita, nós imaginamos que estamos adentrando, né, a um local em que os participantes são tudo almas regeneradas, já conseguiram um padrão espiritual. Mas à medida que nós vamos convivendo, nós vamos percebendo que estamos todos ainda no mesmo barco das dificuldades. Estamos remando nas tempestades das imperfeições. Então, é possível, né, que às vezes isso faz com que aquele que começa a trabalhar desista, porque ele esperava encontrar um céu e encontra muitas vezes um espinheiro, né? Então o Espírito Emmanuel está me dizendo o seguinte: primeiro item, aqueles que procedem das circunstâncias gerais, ou seja, os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão. Então, nesse primeiro momento, ele coloca aqueles obstáculos de ordem geral. Condução difícil. Muitas vezes, quantos, né, nossos companheiros às vezes começam: mas eu não tenho com quem ir, o ônibus não chega lá perto. Então, a condução difícil é um empecilho, né? O empecilho do tempo. Eu trabalho até às 19 horas. Não tenho como eu chegar na atividade. Até hoje mesmo fiz um convite a uma companheira. Falei assim: olha, hoje nós temos palestra às 19h30 lá no lar. Ela: que pena, eu trabalho até às 19, por isso que eu citei 19. Eu trabalho até às 19 e não vou estar cansada, não vai dar. Então, o empecilho do tempo é um obstáculo ao trabalho espiritual, seja aqui, né, na casa espírita, mas também já a extensão da proposição é para todos os outros lugares, né? Em segundo lugar, ele diz assim: aqueles que nascem da própria casa. A festa imprevista. Não, aqueles que nascem de casa, não é da própria casa, mas a casa é depois. Aqueles que nascem de casa, na casa de cada um. A festa imprevista. O parente enfermo. A visita inesperada. O impedimento doméstico.
Então são situações que dentro da nossa casa impede a participação no trabalho espiritual. E esse último, o impedimento doméstico, também é uma situação corriqueira, que às vezes um ente familiar tem vontade de participar de um trabalho espiritual, mas o outro não permite ou não quer. Então fica sempre aquela situação. Se eu vou no trabalho espiritual, eu desagrado o outro. Então às vezes fala, eu prefiro não ir para não me aborrecer. Visita inesperada também, né? Na hora, pouquinho antes de sair para o trabalho espiritual, chegou a visita. Atrapalhou, criou um obstáculo para aquele trabalho, né? No terceiro tópico, o Espírito Emmanuel, muitos que nos chegam de entes queridos, quais sejam, a oposição dos pontos de vista, já citei anteriormente, né, mas ele coloca num tópico específico. A incompreensão também, né, a gente já fez uma menção. O apelo insistente a regozijos menos felizes. Aquelas situações que os compromissos sociais convidam para a presença nesses encontros sociais em detrimento do trabalho espiritual. A opção, vou assistir o jogo na quarta-feira ou ouvir ao trabalho espiritual. Tem um happy hour dos meus colegas de trabalho ou trabalho espiritual. Então são obstáculos muito perceptíveis, né? Em que o Espírito Emmanuel nos coloca de uma forma bem objetiva. Quarto item, os que se originam do grupo de trabalho, esse sim, da própria casa. O azedume dos companheiros. A ausência de concurso fraterno. A crítica destrutiva, a falta de entendimento. Então vejam que na relação pessoal dos trabalhadores, muitas vezes esse tipo de situação vai fazendo com que aqueles trabalhadores menos resistentes desistam. Então são obstáculos ao crescimento pessoal de cada um e o obstáculo ao crescimento do trabalho em si. Porque muitos trabalhadores que poderiam ser de grande valia para o trabalho, deixam, né, deserto do trabalho. E o quinto tópico, aqueles outros dos piores, os que nascem de nós mesmos. Então, nós temos da família, temos o de ordem geral, o da família, o dos companheiros dentro da própria casa e também aquele que diz respeito a cada um de nós. O desânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença de gravidade imaginária, o cansaço suposto invencível. Então veja que são situações pessoais de cada um, né? O desânimo, o cansaço imaginário. Hoje foi um dia pesado, foi difícil, né? Trabalhei muito, o trânsito caótico. Então, melhor ficar em casa, melhor não. Então, são situações que vão se transformando em obstáculo ao trabalho espiritual. Volto a dizer, o trabalho espiritual, ele citou na casa espírita, mas esse trabalho espiritual, ele pode ser em qualquer lugar,
entidade religiosa, qualquer situação, e também não apenas na questão religiosa, mas em outros trabalhos que nós desenvolvemos. E ele conclui a mensagem dizendo assim: toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade de cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam a respeito à tranquilidade da consciência. Mas à frente de quaisquer outro, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. Então, naquela situação que de fato é um imprevisto justificável, nós podemos fazer uma prece mentalmente, né, para que o trabalho prossiga, para que não haja prejuízo maior. Mas naquelas situações em que não são justificáveis, o que o Espírito Emmanuel nos chama é para justamente nós rompermos com essas situações e não abandonarmos o trabalho. Ou seja, trabalhar. Ele conclui para trabalhar, porque o trabalho é justamente essa força motriz que nos impulsiona sempre. Todo aquele que opere, ou seja, que trabalhe, diz o Espírito André Luiz, na obra Os Mensageiros, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Veja aqui, que preciosidade. Então, todo aquele que trabalha e coopere no serviço do bem, voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. E aí o Espírito André Luiz conclui: não é promessa de amigo, é da lei. Isso é da lei divina. É da lei divina que o trabalho realizado em proveito do bem, do próximo, retorna. É a semeadura, né? É a semeadura. E a benfeitora Joana de Ângeles, em 2 momentos, sobre esse tema, diz assim: aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha sem a ter enfrentado. Não raro o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Veja que interessante. Então, muitas vezes, aquele obstáculo que nós imaginamos, que nós criamos e fomentamos e fazemos ele crescer, na maioria das vezes ele é apenas imaginário. Não é impeditivo, né? Não seria impeditivo. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer
E cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Então, toda vez que nós vencemos um obstáculo, nós aprendemos como fazer, ou seja, como melhorar aquela situação. É igual quando nós trabalhamos uma virtude que nós já temos, procurando fazer, potencializando essa virtude cada vez mais, cada vez mais. E toda vez que nós colhemos uma derrota, nós podemos extrair dessa derrota o como não fazer. E a benfeitora diz assim, concluindo: essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento e insistir após cada pequeno ou grande insucesso. O esforço e a insistência, ou seja, a perseverança. A vontade imprimida, o esforço e a perseverança para suplantar esses obstáculos. Neste livro, Joana de Ângeles responde, ela faz, são perguntas que ela responde. Em virtude das dificuldades da vida, as pessoas andam temerosas, aflitas, cheias de dúvidas e sem fé no futuro. Como cultivar novamente a fé? Pergunta feita para a benfeitora. Veja só, o retrato atual nosso. As pessoas andam sem fé, sem esperança, aflitas. E aí, a culminância da pergunta é como cultivar novamente a fé? A benfeitora respondeu assim: no ministério da vida espiritual, a fim de que o homem sobreviva ao clima de desespero que irrompe de todo lado, com as altas cargas de aflição, do medo, da dúvida, que se generalizaram, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. A fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. A fé inata deve ser adicionada aos valores da reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior que passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. Às vezes, para que a semente que jazem nos solos das almas em latência, desdobram-se os embriões da vida. Torna-se imperioso que surjam condicionamentos psíquicos, somente possíveis mediante a busca sistemática pela razão, pelos fatos, através da investigação. Seja, porém, como seja, o homem não pode prescindir do valioso contributo da fé. A fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe as forças necessárias para superar tudo: mágoas, desaires, revoltas, traições e até mesmo a morte. Então nós vemos, por essas passagens, a necessidade de cultivar a fé, de trabalhar intimamente, justamente na superação dessas dificuldades que são normais, se apresentam no nosso caminho como parte integrante. Então, fica a nossa reflexão de hoje, centrada justamente nessa necessidade de nós entranharmos
esses elementos tão importantes que é a fé, a prece, como parte integrante da nossa jornada. Vamos orar. Agraciado, Senhor, pela Tua presença entre nós, os benfeitores, os amigos espirituais, que derramam energias benéficas, que alcançam a todos os presentes, encarnados e desencarnados. E que possamos nos nutrir dessas energias, para o encorajamento, o ânimo necessários para a nossa luta cotidiana, melhorando a nossa condição em família, melhorando a nossa condição nos ambientes que frequentamos, nos tornando paradigmas do bem, paradigmas do amor, da gentileza, da compreensão, enfim, dos postulados revelados no Evangelho de Jesus. Permaneças conosco, Senhor, inspirando-nos para que possamos superar as dificuldades, os obstáculos, os desafios naturais que enfrentamos diariamente. Nossa gratidão, que assim seja.